Fala, torcida tricolor, fala, fanático, bem-vindo novamente ao canal, obrigado aí pela presença. Hoje vamos repercutir algumas notícias dessa semana que não deu pra gente abordar, né, logo no início da semana, por conta até do jogo que o São Paulo fez ontem, né? Então a gente tem o pré-jogo, tem alguns comentários a respeito, né, o pós-jogo, naturalmente. E aí hoje acredito ser um dia tranquilo pra gente falar aí de algumas notícias importantes do São Paulo. Uma delas, a respeito do Michael, né, novidades a respeito do caso Michael, o zagueiro, né, do São Paulo, e sobre o que o São Paulo fez e o que pretende fazer com os 150 milhões de reais que o São Paulo tem hoje ali acumulados em empréstimos, né, que essa nova gestão fez. Beleza, pessoal? Então vamos embora aí para as notícias do vídeo. Seguinte, antes de falarmos aí do que eu comentei na abertura, o São Paulo fez, uma notícia importante, né, o São Paulo fez uma apresentação na terça-feira da Formiga, né? Aquela meio-campista que todo mundo já conhece na seleção brasileira do futebol feminino, é super campeão, uma batalhadora, jogador, já teve passagem pelo São Paulo, pelo time de feminino do São Paulo, é uma boa passagem, e aí ela retorna agora, né? Ela já tem mais de 42 anos aí de idade, já é uma veterana aí do esporte, mas tem muito a contribuir ainda, né, nessa jornada, e ela tá vindo aqui pro São Paulo para poder, é um projeto que o São Paulo tem do futebol feminino, e ela está ajudando nisso. Ela, em Minas Gerais, ela disse que ela veio pelo projeto, pela proposta de poder, após o término da carreira dela de campo, ela poder trabalhar ali nos bastidores e na estrutura do futebol. Acho que é uma boa aquisição. Só tem uma observação a respeito de qualquer esporte que o São Paulo venha a agregar. Primeiro, São Paulo está bastante forte, você pode ver na rede social que o São Paulo está postando questões do basquete, né, masculino. São Paulo fez a final com o super campeão Flamengo, que tem investimentos altíssimos, e o São Paulo foi para as finalíssimas nos playoffs aí do futebol, do basquete, né, nacional. E o que acontece? A gente não ganhou o título, mas a gente está se reestruturando. É o seguinte, curto e grosso. Desde que a administração dessas categorias, de qualquer categoria, seja a parte independente da estrutura do futebol, maravilha, o São Paulo pode fazer até campeonato de bolinha de gude, beleza? Porque assim, no passado discutiu-se muito a respeito do São Paulo sair, tirar aquela questão, desvincular o clube do futebol, né? Mas essa administração, essa gestão já deu algumas declarações do tipo, o São Paulo não vai deixar de ser o São Paulo Futebol Clube. Então assim, o clube existirá. O que essa diretoria está fazendo, e eu acho que com razão, é colocando diretoria e a administração de forma separada para que cada área seja sustentável e não dependa das receitas do futebol. E é assim que deve ser, beleza? Isso é um ponto. Outro ponto que eu queria repercutir. Ontem nós tomamos aquele... na verdade assim, né? Puta de um resultado vexatório aí, porque a gente não sai da zona de rebaixamento, pior ataque da competição, estamos aí para ser lanterna do campeonato, aquela coisa toda que a gente discutiu no vídeo de ontem, né, do pós-jogo. O que acontece? O Crespo foi dar uma entrevista em Minas Gerais, agora o São Paulo tá fazendo entrevista pós-jogo, que é assim, tipo 5 minutos o Crespo, depois 5 minutos algum jogador. Dessa vez foi escolhido o Benítez, aí o Benítez falou rapidamente que o time tá unido, que aquele abraço que ele deu no Crespo, para, enfim, mostrar que o time está unido sempre. Foi algo trivial. O importante na entrevista do Crespo é que ele pegou, ele assumiu, falou assim, olha, toda a culpa dos resultados ela é minha, não são dos jogadores nem nada. Gente, quem queria algo diferente? É assim mesmo. Um bom líder, ele tem que pegar e fazer esse tipo de posição, ele tem que se colocar à frente do cenário. O Crespo tem coisas para serem revistas sim, né? Coisas para serem consideradas. Inclusive no vídeo, ontem eu comentei sobre esses pontos. Só que existe uma situação, não dá para negar. Hoje a gente só está nessa fase por conta dos desfalques, porque o São Paulo não tinha um time enorme, né? Um elenco enorme. E o São Paulo mostrou que os jogadores que são reservas, eles são ruins e sem coragem. Então, sem os titulares, o São Paulo perde muito. O que eu digo, para você, torcedor são paulino, não caia na pilha do que estão tentando colocar, que o que os invejosos estão colocando, né? Os anti. O que eles estão colocando? Pilha para dizer que a gente está querendo... que o pessoal já pede a cabeça do Crespo. Quem está pedindo a cabeça do Crespo?
Criticar é nosso dever, cobrar é nossa obrigação. Agora, quem tá pedindo a cabeça do Crespo? Nós ficamos 16 meses aí, sei lá, com aquele horroroso do Diniz, sem ganhar porcaria nenhuma, tomando a maior goleada no Morumbi, para você pegar e vir falar que agora a gente tá, nossa, quer a cabeça do Crespo? Nunca! Nós não queremos a cabeça do Crespo. Nós queremos que o time volte a ganhar, simples assim. Pessoal, eu vou fazer também agora um comentário rápido a respeito do Maicon, né? A gente não gosta muito de ficar especulando alguns pontos, mas é importante você que está assistindo esse vídeo ter uma ideia de alguns acontecimentos. O que aconteceu? Nessa semana, né, todo mundo tá falando do Maicon porque o Maicon tá sem clube, beleza? Acabou o contrato dele com o Al-Nassr, ok. Aí o Nicola pegou e disse que procurou o Carlos Belmonte. Carlos Belmonte, diretor de futebol. Carlos Belmonte afirmou, não existe conversas agora com o Maicon. No passado nós conversamos e o Maicon estava acionando a justiça por salário atrasado. E na ocasião, quando nós fomos averiguar, o Maicon ganhava em torno de R$1 milhão por mês. E a gente já achou inviável. Acabaram as conversas. E a gente trouxe o Miranda. A gente estava na busca de um zagueiro no momento. Beleza? Guarda essa imagem aí. O que aconteceu? Agora o Maicon está sem clube. Alguns canais alternativos entraram em contato, postaram, né? Não sei se é verídico, mas postaram aí na mídia alternativa de que algum representante ou colega do Maicon disse para um canal que, olha, estão procurando o São Paulo. O Maicon não quer um salário de R$1 milhão, o São Paulo está disposto a jogar e tudo mais, e o Maicon está disposto a jogar pelo São Paulo, que ele gosta muito, baixando o salário. Especulação, certo? Alguma notícia aí que não por um veículo oficial, vamos assim dizer. E aí o Nicola foi apurar a informação, e o que ele recebeu de retorno do Maicon? O seguinte, dos representantes do Maicon, que o Maicon falou assim, olha, o Maicon tem um carinho enorme pelo São Paulo e tudo é possível. O que fica com... Qual que é a mensagem que fica aí, rapaziada? É o seguinte, veja o cenário. O São Paulo, o Maicon tá sem contrato. Legal. O São Paulo precisa de zagueiro, buscava um zagueiro esquerdo, canhoto, né? Tanto que tentou pegar o Canu, que era do Botafogo, não deu certo. O São Paulo hoje vive uma fase muito ruim, precisa de gente ali com experiência, com qualidade, e com certeza o Maicon seria importante. Hoje, o Maicon ele deve estar olhando as oportunidades, tirando um pouco das suas férias, mas a possibilidade dele jogar no São Paulo, eu ainda acredito que ela é boa, sabe por quê? Porque é acertar o salário. Claro que ele vai vir pedindo um valor alto, mas ele sabe a realidade do futebol brasileiro. E aí alguns canais falaram ontem, o Nicola disse que o Maicon quer R$1 milhão. Ele não disse que o Maicon quer R$1 milhão. Ele disse que na ocasião, quando o Belmonte sondou, o Maicon ganhava R$1 milhão, então por isso o São Paulo entendia que estava fora dos padrões do seu teto. Esse é o ponto. Hoje o Maicon não ganha nada, hoje ele está desempregado. Então é o seguinte, vamos ficar de olho aí porque eu acho que seria uma boa. Agora, por último, eu quero falar a respeito das finanças do clube. O que acontece? O São Paulo, não sei se todos vocês viram, mas o São Paulo informou pelo seu conselho deliberativo que foi aprovado mais um empréstimo para o clube. Então, um empréstimo aprovado do Banco Rendimento S.A. e Ecoval, empréstimo de R$79 milhões. Só que o São Paulo já, há basicamente um mês atrás, o São Paulo já havia pego ali R$71 milhões em empréstimos também. Então, hoje, o São Paulo tem 150 milhões, né, no total, de empréstimos com instituições financeiras. Então, isso tudo para sanar dívidas do clube. E aí, um ponto que é muito importante para a gente analisar. Dentro do planejamento estratégico, o São Paulo havia colocado, né, o Conselho Deliberativo, aprovado um orçamento em que o São Paulo pegaria até R$190 milhões emprestados. Então, tem ainda uns 40 milhões aí para a gente resgatar no mercado financeiro para poder sanar as dívidas. E, naturalmente, o São Paulo colocou isso na linha do tempo para poder pagar todos os seus vencimentos, suas obrigações, direitos de imagem, atraso com o jogador, empresário. Eu vou falar um pouco dessas dívidas aqui. E, com certeza, também tem investimento na área do futebol. Por quê? Quando você tenta oxigenar o seu fluxo de caixa, você pensa também a longo prazo. E a longo prazo, como que o São Paulo vai obter mais receita? Tendo time competitivo. É assim que funciona. E o São Paulo não está falando muito a respeito de contratações, porque a janela está fechada e o São Paulo não tem dinheiro. Agora, com relação a esse empréstimo, o que pode ficar ali para nós? De repente, esse tipo de recurso que o São Paulo tem, o São Paulo vai pagar as suas dívidas e vai tentar trazer jogadores que estão em finais com oportunidade boa. Por exemplo, o Maicon, por exemplo, ter um valor para ser investido em um centroavante. Porque, veja, mesmo sem dinheiro, a gente investiu mais de R$13 milhões naquela porcaria do Orejuela.
aquele jogador nojento, certo? Então o São Paulo sabe que deve e sabe que precisa de jogador, principalmente de um camisa 9, que é por isso que a gente não ganha jogos. Sem camisa 9 não dá. Vamos lá, rapaziada, para acabar o vídeo eu vou falar para vocês. O São Paulo... O Nicola, mais uma vez o Nicola falou com o Júlio Casares nessa semana, e especificamente ontem, né, ele deu essa informação no vídeo dele, e ele falou o seguinte: o que o Casares disse que já gastou ali com o empréstimo, os empréstimos feitos até agora? 25 milhões de reais para o Dynamo de Kiev, pela compra do Tietê, do poderoso meio-campista Tietê. 10 milhões de reais para o Querétaro do México, pela compra do Volpi. 8 milhões de reais para o Tigres, com a questão da dívida que tinha com o Cueva. 8 milhões de reais para o Atlético Paranaense por compra do horroroso Pablo. E ainda deve mais dinheiro, tá? Tem um planejamento aí a ser feito. 7 milhões de reais pela dívida com o Orlando City, né? A compra do Kaká, tinha um imbróglio lá que o caloteiro do Leco deixou tudo pra gente agora, e aí agora a gente tem que ficar pagando, né? E tinha também dívida com José Roberto Guimarães, que é aquele técnico que já foi técnico da seleção de vôlei, né? Brasileira e tudo mais. E dívidas com o empresário André Cury, que gira na casa dos 30 milhões. Por exemplo, há 3 semanas atrás aí, basicamente, a gente estava dando informação aqui no canal que a Justiça tinha obrigado o São Paulo a pagar 19 milhões de reais para esse André Cury, porque ele devia ali, emprestou dinheiro para comprar o horrível do Raniel, né, que jogou no Cruzeiro, né, e depois foi para o Santos, enfim, aquela coisa toda. Então, o que eu quero dizer com vocês? Nessa soma toda, a gente nem consumiu os 71 milhões ainda. Claro que o Casares não falou não fez toda a conta, né, na ponta do lápis. Isso só vai ser apresentado no balanço no final do ano. Mas o importante é a gente ter a ideia, e eu tenho certeza que o time que está tentando se estruturar deve ter se capitalizado também para fazer algumas aquisições. E essa é a nossa esperança. Beleza, pessoal? Obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço.